Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai de seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível, ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pedir ao presbítero Saulo fazer essa oração. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos nesta manhã, mais uma vez, ó Deus, porque a tua misericórdia nos alcança, as tuas misericórdias se renovam e a nossa vida, ó Pai, é lavada e renovada diariamente por meio dela. Nós te agradecemos porque estamos na comunhão com os nossos irmãos, na comunhão maior contigo, e queremos, ó Pai, que o Senhor nos aceite na tua presença, para que aquilo que viemos fazer aqui, que é te louvar, engrandecer o teu nome, ó Pai, seja feita de maneira suave, de maneira agradável, espontânea, e que parta dos nossos corações desejosos, ó Pai, de ouvir a tua palavra mais uma vez. Fica conosco, nos lava mais uma vez pela tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A nossa lição, a lição 4, Salmo 19, traz como tema juntando-se ao coral cósmico. A ideia do escritor aqui é demonstrar que, da mesma forma que a natureza tão bela demonstra essa glória de Deus, proclama a glória de Deus, nós devemos nos juntar a esses céus, às estrelas, e também vir a ser alguém que adora ao Senhor, que louva ao Senhor, e que tem essa vida que glorifica a Deus. Então nós temos aqui neste salmo 3 temas bem definidos, como diz aqui na lição. Poderíamos estudar aqui 3 semanas, né? 3 temas definidos. Quais são os temas? Primeiro, os versículos de 1 a 6, a criação. Começa falando dos céus, proclamam a glória de Deus. Depois, versículos 7 a 11, a lei. E aí começa no versículo 7, você vê que é uma quebra bem definida. Até o versículo 6, está falando da natureza, dos céus, o sol. Versículo 7, a lei do Senhor. O segundo tema, falando da lei, dos preceitos, temor do Senhor, que também é um sinônimo da lei, seus juízos. E termina então, versículo
6, do versículo 7 ao versículo 11, desculpa, irmãos, termina no versículo 11, a segunda parte. E depois, terceira parte, dos 12 a 14, o tema é uma oração. Ele começa, então, falando, né, que possa discernir as próprias faltas, e ele pede a Deus: absolve-me das que me são ocultas, e ele ora a Deus. Esse salmo é muito curioso. Nós temos estudado salmos, nosso tema, né, salmos para hoje, tanto na escola dominical como domingo à noite. E é muito curioso a questão dos salmos. Eles têm sempre uma unidade, e ao mesmo tempo, num mesmo versículo, às vezes você tem que parti-lo em pedaços, porque senão você não vai entender, né? Ele fala muitas coisas. Por isso que eu digo que são muitas mensagens que estão por trás de cada frase pequenina dessa. Então nós temos que realmente dedicar mais tempo, estudar, às vezes pegar numa Bíblia, numa linguagem diferente, um comentário bíblico, para que a gente possa realmente entender. Esse salmo especificamente, às vezes tem algumas frases que você lê aqui, você não entende direito, né? Você fala: até os confins do mundo, aí pôs uma tenda para o sol, qual como noivo sai dos seus aposentos, regozija com o herói a percorrer o seu caminho. Você fica ali, né? O que é isso? O noivo sai dos seus aposentos, sai percorrendo um caminho, ele vai de uma extremidade a outra, ou está falando do sol, vai de uma extremidade a outra. Então, não basta a gente ler rapidamente salmos. É bom a gente ter realmente esse tempo para falar um pouquinho. É claro que eu não vou falar muito demoradamente, mas nós queremos trazer algumas coisas aqui, tão importantes deste salmo. Então, as 3 divisões: a natureza, a lei do Senhor e a oração. Começando a primeira parte: sobre os céus proclamam a glória de Deus. Lembrado pelo salmista que os céus são testemunhas da glória de Deus. Interessante que ele atribui aos céus algo que seria função maior do homem, o homem que conhece a Deus: anunciar a glória de Deus. Ele atribui aos céus, que podemos dizer, né, deles não se ouve nenhum som, não há palavras, os céus como uma criatura muda que fala muito alto. Quando o salmista começa a falar sobre os céus, a contemplar os céus, eu não vejo como a gente não pensar que ele quer nos chamar a atenção, para que nós também estejamos lembrando dessa ideia de coral cósmico, de juntar-se ao coral cósmico, de uma função tão específica de um homem que é criado à imagem e semelhança de Deus, que é glorificar a Deus. Então, se os céus, que não podem ser escondidos, né, onde você estiver tem céu, se eles estão por aí anunciando a glória de Deus, nós devemos anunciar essa glória de Deus. Como esse céu anuncia a glória de Deus? Aqui diz: um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Você percebe que o próprio dia, as suas fases do dia, sempre são um anúncio. Nascer do sol, o pôr do sol, as tempestades, essa mudança repentina do tempo, nuvens escuras, nuvens desaparecem, todo esse chamado teatro da natureza, ele expõe o quê? A glória de Deus. Não passa um dia sequer sem Deus se mostrar através da natureza dos céus, a evidência do seu poder.
Então, nessa primeira parte aqui, a gente não pode fugir muito dos céus, da ideia da criação. Mas se você for ampliar essa ideia de que um dia discursa outro dia a glória de Deus, nós percebemos que os dias se passando, a providência de Deus acontecendo na nossa vida, o próprio dia se renovando, é algo que você não tem como não ser impulsionado a glorificar a Deus pelo que você vê, os dias que vão se sucessivamente, né, passando, contribuindo para comprovar a existência de Deus, comprovar a perfeição de Deus. Não há linguagem nem há palavras, deles não se ouve nenhum som. Os céus, como nós falamos, são mudos, não são dotados da faculdade de falar, mas nem por isso eles estão distantes de falar tão alto da glória de Deus, de proclamar tão alto a glória de Deus. E é interessante que, diferente das barreiras que nós temos como linguagem e palavras, se você é uma pessoa que fala com muita facilidade, com muita capacidade no seu país, todos te entendem. Você vai para um outro país, as pessoas vão olhar para a tua cara, não vão entender nada do que você está falando. A música tem esse poder, né, de ser uma linguagem universal. Em qualquer país, as pessoas podem não estar entendendo a letra da música, mas a linguagem das notas musicais, ela tem uma linguagem de se expressar. Mas aquelas pessoas, pode cantar o Leandro e Leonardo lá, que elas vão achar lindo, contanto que não entendam o que significa aquelas palavras. E repare que isso que muitas vezes o que acontece, a gente achar algumas músicas legais, é porque a gente não prestou atenção na letra, né? A hora que você parar para pensar no que eles estão falando, aquela música não tem mais nada de legal, né? Mas os céus não. Um sol nasce aqui no Japão, em qualquer lugar, a linguagem dele dá para se entender. E imagine um homem que conseguisse falar todas as línguas do mundo. Mesmo assim ele não conseguiria falar a todos ao mesmo tempo, porque se ele estiver num lugar que várias pessoas de línguas diferentes estão ali, ele vai ter que falar cada vez para um. Ele não consegue falar como os céus, uma linguagem universal. Aqui diz que esses céus, então, eles por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Essa extensão, né, maravilhosa. E nós percebemos que essa glória de Deus impressa nos céus, ela é algo que realmente se torna maravilhosa. Deus não escreveu em letras pequenas e obscuras, mas Ele escreveu então, usou o céu, né? Sua tela, maior tela, o maior outdoor do mundo, onde Deus escreveu a sua glória, manifestou a sua glória. Aí pôs uma tenda para o sol. Esse versículo eu confesso que aqui eu dava uma paradinha e falava, bom, não entendi nada, o que é esse negócio de aí pôs uma tenda para o sol. Vamos tentar entender junto. Se só eu que era o ignorante, vocês ficam quietos. Fala assim, não, também não entendia, pastor, tá? Fala assim, porque senão eu vou ficar muito envergonhado. Aí aonde? Me ajudem? Nos céus. O Bede sabia. Pôs uma tenda para o sol. O noivo sai dessa tenda? Não tem nada a ver. O noivo não tem nada a ver com a parte de cima, né? Na verdade é o seguinte, aí, ou seja, nos céus, aonde melhor você coloca alguma coisa para ser destaque, para ser vista? No centro, no alto, todo mundo que chega vê aquilo ali. Aonde se colocou o céu? A ideia não é o céu, o sol. Onde se colocou o sol? No céu, um lugar bem visível. Então a tenda, ou seja, lugar de morada para o sol, não é para o noivo, não tem nada a ver com o noivo, é o céu. Você colocou lá o céu. Ele queria fazer uma comparação da glória emitida
por Deus nos céus, ele fez a comparação com quem? Com duas pessoas diferentes. Tem duas aqui, não é o noivo que sai correndo dos seus aposentos. Então primeiro tem a figura do noivo, vamos lá, o qual como noivo que sai dos seus aposentos. Ponto, acabou aqui. É uma pessoa, o noivo que sai dos seus aposentos. Então ele colocou uma figura que emana glória. Vocês já viram, hoje em dia é mais fácil você ver essas fotos de casamento, foto de recém-casado. O noivo é aquela figura, né, poderosa, bem jovenzinha, né? Não é como nós, já tem uma certa idade, né? Já começa a cair uns cabelos, assim, alguma coisa diferente. Mas aquele noivo é uma pessoa bonita. Até os feios estão saindo bonitos agora. Vocês já viram nas fotos? Aquele noivo bonito, né? Com aquele terno, com aquela roupa. É como se emanasse glória daquela pessoa. Então é uma coisa. Foi a primeira comparação que ele fez. Depois a segunda comparação é a que diz: se regozija como herói a percorrer o seu caminho. A outra figura é mais para aquela época, aquele herói, um maratonista, uma pessoa que corria, também era uma pessoa poderosa, que emanava esse poder, essa glória. Então, esses céus, ele demonstra um poder como um homem, como um noivo e como um corredor. Você vê hoje uma pessoa, um esportista, né, que ganhou uma medalha, aquele que se regozija como herói, como medalhista, né, ele acabou de ganhar, ele está lá assim, ó. Que glória que emana daquela pessoa, né? Falou: eu sou o melhor do mundo, eu sou o herói que está percorrendo o caminho, eu sou. Então ele fez essa comparação. É claro que eu acho interessante, quando ele quis comparar a glória dos céus, do sol, ele comparou com quem? Com o homem. Interessante, né? Não comparou com o mar ou com uma outra coisa, com uma árvore, né, plantada, mas ele comparou com o homem. Então, para a gente terminar essa primeira parte, a gente percebe que toda essa estrutura do mundo, dos céus, isso está à vista. Deus colocou à vista de todos os homens. Tanto que lá em Romanos, no nosso tempo não é para estudar isso, mas lá em Romanos fala que é indesculpável aquele que diz: nunca me pregaram o evangelho, porque eles tiveram essa glória manifesta através dos céus e da natureza, e eles simplesmente rejeitaram, né? É indesculpável. Mas essa glória é muito maravilhosa. Ele fala, né, sobre o céu que sai de uma extremidade. Aí, continuando o texto, né, que fala assim: principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. Também não é o atleta e nem o noivo, né? É o sol de novo. Então o sol, ele principia numa extremidade e vai até outra. Alguém pode falar: mas Davi então não conhecia de ciência, né? Porque não é o sol, a terra gira e tal. Não, a ideia é visualmente. Quando você, com os seus olhos, você está vendo o quê? O sol começa de um lado e vai para o outro. Quem está girando aí não é aula de ciência, nem de geografia, nem de outra coisa. Mas se você começar a pegar alguns dados, a Terra, ela tem uma rotação em seu eixo, uma velocidade de 1.700 km por hora. Então imagina que você está girando a uma velocidade de 1.700 km por hora. Mas por que eu não vejo? Por que eu não caio? Porque toda coisa contínua, ela pegou a sua estabilidade, né? Se Deus falar, vamos dar uma freada na terra agora, parar, o que vai acontecer? Todos os prédios vão cair e nós vamos sair voando. Vai todo mundo voando. 1.700 km, uma freada não é qualquer coisa. Então você percebe que essa terra, uma vez eu falei, né, no peso da terra, 6 sextilhões de toneladas, é um 6 e mais 21 zeros. Como que isso paira no ar? Que glória de Deus em fazer isso parar. E não está parado, está girando, né? Se você pegar essa trajetória, ou o Sol em sua transladação, não me pergunta o que é isso, que eu só li aqui o que está escrito. Sabe a velocidade? 107 mil quilômetros. Então, para ele percorrer esse caminho todo, né, parece fácil. Vou percorrer um caminho. Há essa correria toda aí. Tudo isso é glória de Deus. Calor espantoso.
Aqui na revista, ele fala, né, sobre o sol. Muitos adoram o sol, muitos adoram a natureza erradamente, porque na verdade a natureza personifica a Deus, ela é um exemplo da glória de Deus, não é para ser adorada. Mas ele está falando sobre o sol aqui. Confesso que eu não sabia muito bem dessa história aqui não, ó. O sol é apenas uma esfera de plasma de hidrogênio e hélio e algumas coisinhas mais. Então você imagina aquela bola lá de hidrogênio, de tudo aquilo foi criado por Deus, é sustentado por Deus. Daí ele parte para o segundo ponto, ou segundo argumento, que ele começa a completar com a lei do Senhor. Depois de mostrar que a glória de Deus é manifesta na natureza, e como nós já falamos há pouco, essa manifestação da glória de Deus ensinam a todos os homens que claramente existe um Deus e os deixam indesculpáveis, no sentido de não buscarem essa glória de Deus. Mas nós sabemos que a própria glória da natureza, ela não foi criada com o propósito de salvar o homem, de levar o homem à redenção. Por isso ele vai aplicar aqui, acrescentar a lei do Senhor. Como que Deus se comunica? Como que o conhecimento de Deus é manifesto e pleno para nós? Por meio da sua palavra. Os céus dão testemunhos acerca de Deus e guiam o homem a esse ponto, né, de conhecermos a existência de Deus. Mas nós precisamos da palavra de Deus. Aqui tem uma frase que diz o seguinte: o teatro do mundo é insuficiente para incitar-nos ao reconhecimento e reverência de Deus. Sem o auxílio da palavra, de nada nos aproveitaria, ainda que ela seja para nós audível, a natureza, né? Nós precisamos da palavra do Senhor. E ele começa dizendo: a lei do Senhor é perfeita. Repare, irmãos, se nós queremos uma instrução sobre música, pegarmos esse livro aqui, tem umas cifras aqui. A primeira coisa que você vai encontrar é o quê? Imperfeição, notas erradas, fontes desiguais, letras erradas. Você pega qualquer coisa feita pelo homem, pega o maior equipamento, acabou de fazer lá um carro, o carro mais do mundo, passa um mês, recal, né? É uma peça lá que precisa ser trocada. Não há nada feita pelo homem perfeito. Você pega a lei do Senhor, a palavra de Deus, e se nós tivéssemos condições de segui-la à risca, você encontrou o manual da perfeição. Aqui diz que essa lei é realmente perfeita, ou seja, uma pessoa instruída na lei de Deus não carece de nada para a perfeita sabedoria. Nela há perfeita sabedoria. Essa lei restaura a alma. A conversão da alma. Nós olhamos para o céu, glorificamos a Deus. Um homem que não tem a Deus olha para o céu, está cheio de gente que fica parado, sentado lá na praia, lá vendo o pôr do sol, mas ninguém sai convertido, né? Sai servindo a Deus, né? Ele acha muito bonito, ele fala que eu ouço às vezes a frase, né? Eu acredito que existe um Deus. A pessoa fala assim, né? Mas não teme a Deus. Mas a lei do Senhor restaura a alma, a conversão da alma. E você pensa o seguinte: a alma, ela é responsável pelo ânimo e vigor do corpo, correto? Entenderam? A alma responsável pelo vigor, energia, alegria.
é o ânimo. E quem é o responsável pela vida da alma? A lei do Senhor é que dá vida à alma. A lei dá vida à alma, a alma dá vida ao corpo. Então, nós precisamos buscar em Deus esse restaurar de Deus. Nós precisamos da lei do Senhor sempre, porque no decorrer dos dias, as dificuldades, os problemas, o pecado, muitas vezes faz com que a gente tenha fraquezas, mas você lê a palavra, você estuda a palavra, você entra em contato com a palavra e você é fortalecido. O testemunho do Senhor é fiel, mais ou menos parecido com a lei do Senhor é perfeita, mostrando a perfeição, a integridade da palavra de Deus. Se nós nos entregamos para sermos guiados pela palavra, governados pela palavra, nós não corremos nenhum risco de nos desviar. Os preceitos e estatutos do Senhor são retos. A vida pode ser corretamente ordenada quando ela é moldada pela palavra de Deus. E esses estatutos alegram o coração. Não há outra alegria verdadeira e sólida senão a que procede da palavra de Deus. Ela traz uma boa consciência de vida. Ela é fonte de verdadeira paz. Repare então, irmãos, que aqueles que buscam o pecado, que buscam tantas atrações, tentando animar a alma, mas eles estão apenas divertindo a sua alma, no lugar da alegria trazem para si novas tristezas, sofrimento. Somente a palavra de Deus que traz alegria. Aqui diz que é mandamento puro, ilumina os olhos. Nós não podemos ser como quem vagueia pelas trevas, mas pela luz da palavra nós enxergamos. Nós decidimos conforme esta verdade. Ela é chamada de lei, a lei perfeita. O temor do Senhor é límpido. A ideia de temor também, que esta lei nos inspira ao temor. O temor, ele é a reverência. A reverência nossa é mostrada através do culto, da adoração, do que nós cantamos, do que nós falamos, como nós servimos a Deus. E aqui a palavra límpido é interessante. Diferente de como hoje é corrupto a adoração, com invenções humanas, religiões falsas. Hoje cedo a primeira coisa que eu vi, nos 5 segundos que eu estava passando pelo Facebook, 5 segundos só, viu gente, não é pecado, era um vídeo lá dos homens ungindo umas vassouras. Aí levaram por um monte de vassoura, tinha uns 10 pastores assim, cada um com umas 5 vassouras, ajoelhado do lado das vassouras e orando que as vassouras iam abençoar as casas, que aonde você varresse, qualquer cantinho da sua casa que você varresse, e seria abençoado. E ele estava lá orando pelas vassouras. Na minha maldade, às vezes eles vão doar as vassouras, mas na minha maldade eu já imaginei que eles iam vender as vassouras, porque é uma vassoura bonita ainda, eu queria uma vassoura daquela, não para purificar os pecados, mas porque a vassoura é bonita. Nós vemos isso. O temor do Senhor é límpido. Isso não é temor do Senhor, isso é invenção. É um certo tipo de adoração que não presta. Deus fala: estou farto de vocês. Então aqui nós percebemos que esse temor do Senhor é límpido e dura para sempre, A mesma forma, a felicidade que dura para sempre, contrária a essas felicidades transitórias, aqui diz que o temor do Senhor é para sempre. Versículos 10 e 11: são mais desejáveis do que o ouro, esse excelente tesouro que é a palavra do Senhor. E realmente, irmãos, se nós dedicarmos a palavra de Deus, a primeira coisa que nós vamos ser libertos é desse coração que deseja imoderadamente pelo ouro, por coisas, por consumir, como se a sua alma pudesse se fartar através de compras, através de coisas que você tem, e coloca lá, a minha casa, o meu carro, o meu isso, o meu aquilo. Por isso que ele coloca que é muito mais desejável do que o ouro. Quando eu busco a palavra, eu desejo mais essa palavra, desejo menos as outras coisas. E fala que um ouro não é um ouro qualquer, um ouro puro, depurado, refinado, mais precioso ouro, mas é a palavra de Deus.
Por ela se faz admoestar o seu servo, ou seja, nós somos instruídos, advertidos pela palavra de Deus, em guardar a grande recompensa. Grande recompensa. Quem pode discernir os seus próprios erros? Aí entra a terceira parte. Repare, ele olha para os céus, vê a glória de Deus. De certa forma a gente já fica diminuído. Ele olhou para a palavra e para a lei perfeita. Depois disso ele recobre a oração. Porque diante de tanta beleza, de tanta perfeição, somente a graça de Deus é suficiente para nos dar a paz e a salvação. Essa lei não pode ser cumprida à risca por nós, se não for pela ajuda de Deus. E é isso que ele pede. Olha o que ele pede: quem há que possa discernir as próprias faltas? Versículo 12: absolve-me das que me são ocultas. Senhor Deus, perdoe os meus pecados. Eu posso examinar a minha vida e não perceber muitos dos meus erros, mas somos culpados de pecados inumeráveis que nós nem podemos discernir. Quantas vezes a nossa mente fica cega aos pecados? Aqui diz: não há sequer uma pessoa que conhece 1/100ª parte de seus próprios pecados. Quão grosseiras são as nossas falhas e nem percebemos. Você já viu quando você faz alguma coisa e alguém fica chateado com você, e você percebe que alguém fica chateado, você percebe que você fez alguma coisa, mas você sinceramente não sabe o que foi? Aí você chega: mas o que eu fiz mesmo? Nós cometemos pecados e depois: mas eu? Me recorde aí, qual foi a parte que eu errei? Porque na verdade a gente não acha que errou. E ele diz: guarda-me da soberba guarda o teu servo. Repare que aqui, irmãos, também quando eu li essa parte, eu sempre pensava no soberbo em relação ao outro, né? Para que eu não ande soberbo, eu fico olhando Pedro por baixo assim, né? Mas a ideia é toda em relação a Deus, porque o pecador, ele tem essa soberba de achar que não está pecando, e ele está pecando contra Deus. Então ele diz: dessa soberba guarda-me do pecado da transgressão, ou seja, de simplesmente não me preocupar com o pecado, ser esse soberbo que não se refreia. E aí ele entende que é só Deus que pode fazer isso, né? Guarda, ou seja, o Senhor me guarde dessa soberba. E aí ele diz: então serei irrepreensível. Quando eu serei irrepreensível? Quando o Senhor me guardar dessa soberba do pecado. Então serei irrepreensível, ficarei limpo. Eu ficarei limpo com a assistência de Deus. E aí ele termina com as palavras que nós estudamos quarta-feira. Quem estava aqui quarta-feira, qual foi as duas palavras? O vigiar. Vigiar o quê? A mente e a língua. Então ele diz que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Ele pede para que seja fortificado pela graça de Deus, para que essas duas coisas mais difíceis de se fazer. Os atos, às vezes a gente dá uma maquiada no ato, faz uma cara de bonzinho, mas quando abre a boca não tem jeito de esconder. Mente, as pessoas não conseguem ler a nossa mente, mas muitas vezes a nossa mente percorrem muitos absurdos, em que nós alimentamos esses absurdos, como se tivéssemos uma desculpa, né? O pecado da mente não é culpa minha, eu não estou pensando porque eu quero, né? Nós falamos bastante isso quarta-feira, que quanto mais nós buscamos a Deus, preenchemos nosso coração com as coisas de Deus, o nosso pensar é santificado, é mais voltado para Deus.
Então o que ele faz nesse versículo é dizer: rogo-te, ó Deus, não só que eu seja guardado de precipitar-me em atos carnais de transgressão, mas também molda a minha língua e o meu coração para a obediência da tua lei. Molda a minha língua e o meu coração. Que o meu coração e a minha língua não estejam vivendo contrários à lei de Deus. E ele termina então com as palavras: rocha minha e redentor meu. Jesus é a salvação, o meu redentor, e é capaz de me dar toda esta transformação. Como os irmãos perceberam, o Salmo 19 então tem muitas mensagens, né? Pelo menos 3 mensagens, e a gente precisa ler a palavra de Deus, tentando entendê-la melhor. E eu creio que nós vamos voltar a falar outras vezes sobre este salmo. A revista então nos traz esses 3 pontos, falando sobre a criação, a lei e a oração. E ela termina dizendo: a glória de Deus é o que unifica os temas criação, lei e oração. Louvor e oração então andam de mãos dadas. O salmista começa descrevendo a linguagem dos céus, em seguida a linguagem da lei, e finalmente ele quer que a sua linguagem seja adequada para com o que foi colocado no mundo, de modo especial como o sol nos céus. Então nós precisamos, em resumo, orar, para que nós possamos buscar mais e mais dessa lei do Senhor que é perfeita, mais e mais manifestar essa glória de Deus, como os céus manifestam e proclamam. Sem palavras, nós temos palavras, e que o meditar do nosso coração e as palavras da nossa boca glorifiquem o nome de Deus. Deus nos abençoe. Eu quero fazer uma oração. Obrigado, Senhor Deus, nós te louvamos por essa manhã, ó Deus, porque a cada dia podemos levantar e às vezes nem olhamos para os céus, mas podemos ver nos céus, ó Deus, a tua glória. Obrigado, ó Deus, porque também o Senhor manifesta através do homem, através da nossa voz, do nosso cantar, das nossas ações, a glória do Senhor, ó Deus. E que nós realmente sejamos como esse salmista, que quando contemplamos a perfeição da tua lei, a glória dos céus, sejamos, ó Deus, silenciados, desejosos de fazer parte desse coral maravilhoso da salvação, da lei, da glória do Senhor. E assim nós sejamos orando, ó Pai, pedindo que o Senhor Deus venha a nos transformar, a nos quebrantar, para servirmos mais ao Senhor. Obrigado, ó Deus, por esse momento, pela tua palavra, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.